Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15 e o versículo de número 58. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Aproveita que você está em pé, vamos ler Efésios capítulo 4 e o versículo de número 14. Efésios, vai mais para frente aí, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios 4 e o versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Amém. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu quero falar uma coisa com os irmãos. Nós lemos dois textos. Um texto que dizia que nós temos que ser firmes, constantes e abundantes. E um texto dizendo que a ideia de ter uma igreja, a ideia de ter um pastor, um evangelista, é para que a gente cresça, não sendo meninos inconstantes, que são levados por qualquer vento de doutrina. E quando isso foi escrito, naquela época tinha muita luta sobre quem era Jesus, como que tinha que ser cristão, como deveria fazer, se Cristo realmente tinha ressuscitado. E quando vamos à Bíblia, ela tem uma orientação que eu e você devemos ser constantes e uma repreensão dizendo que temos que tomar cuidado para que não sejamos inconstantes. Mas quando olhamos, irmãos, a vida cristã hoje, e aí você tem que ser muito sincero, quando nós olhamos a vida dos cristãos da atualidade, existe, vamos chamar de montanha-russa, existe uma sensação de hoje eu estou que estou, amanhã eu não quero mais nada, e é um sobe e desce, um sobe e desce. Vivemos um tempo que nós chegamos na igreja e fazemos compromissos com Deus, falamos até não só com Deus, mas com as pessoas que estão na igreja, fazemos compromisso até mesmo com a igreja. Conta comigo, olha eu aqui, eu quero fazer, deixa comigo que eu faço. Passa 2 dias, rapaz, não conta comigo mais não, não vou fazer mais não. E isso tem trazido um grande problema. E aqui eu queria trazer você já para um entendimento de como é ruim ser uma pessoa que vive dizendo que quer e depois não quer mais. Quando você vem diante de Deus e você faz com Deus um voto. Abra sua Bíblia para você ler comigo. Eclesiastes capítulo de número 5. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 4 e 5. Abra aí. Você que talvez tem dito tanta coisa para Deus aos domingos, né? Senhor, conta comigo, olha eu aqui. Quando falamos com alguém, não, eu pode vir. E olha o que a Bíblia diz. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5. A palavra diz: quando a Deus fizeres um voto, não tarde em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que você votar, pague. É melhor que não vote do que votar e não fazer. Perceba uma coisa, isso aqui está trazendo para mim e para você uma instrução dizendo: olha, não fala por emoção. Quantas vezes você disse, eu vou? Aí quando alguém disse o que ia fazer, você falou, ixi, eu acho que eu não vou mais não. E ao invés de pagar o preço, porque a Bíblia nos ensina isso, ainda que eu perca, eu tenho que manter minha palavra. Se você se comprometeu, falou, eu vou ir, aí alguém te convidar para outra coisa, você tem que dizer, não, o que você está me convidando é 1000 vezes melhor, mais agradável, mas eu me comprometi com alguém e eu preciso cumprir com a minha palavra. E quando se trata de Deus, irmãos, quantas vezes falamos para Deus, conta comigo? Quantas vezes fizemos voto com Deus? Não, se o Senhor me abençoar, aqui estou. O Senhor vai lá e abençoa. Quando procura, onde estou? Não sei quem sou, não sei onde estou. Como temos agido? E aí quando lemos primeiro capítulo de Tiago, versículo 8, Tiago traz uma orientação que é importante também lembrar. Abra aí sua Bíblia, Tiago capítulo 1 e o versículo de número 8.
Olha o que diz esse versículo. Que às vezes a gente tenta não cumprir o que está escrito, né? A gente vai às vezes na onda do que estão falando e a gente não presta atenção. O homem de coração duplo, ele será inconstante? Não, ele é presente. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ele é inconstante com a esposa, com os filhos, no trabalho, com os amigos, consigo mesmo, até consigo mesmo ele é inconstante. Se ele pudesse, ele não ficava perto dele mesmo. Por quê? Porque tem um coração duplo. E nós vivemos um tempo que parece que a coisa mais difícil que tem é manter uma constância com o Senhor. É manter-se uma constância. E eu quero chamar você nessa noite para que a gente juntos medite no que está escrito. E aí eu vou pegar o texto de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios. Paulo está escrevendo para uma igreja, irmãos, que tinha bagunça. Pensa numa igreja bagunçada. É por isso que eu acho que não deve parar de pregar, porque tem pessoas ruins. Não deve se pregar o evangelho, irmãos. Paulo está pregando para uma igreja que no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte: vocês são meninos. Eu não pude falar com vocês como se houvesse espirituais. Capítulo 3, versículo 1. Mas eu tive que falar com vocês como se fala com menino. Como é que você fala com menino? Tenha paciência. Por quê? Havia entre eles invejas, contendas, brigas, e nós estamos falando dentro de uma igreja. O assunto estava tão ruim dentro daquela igreja que tinha um rapaz lá que abusou da mãe. No capítulo 5, você vai ver Paulo dizendo: vocês estão tão cegos que aí dentro da igreja tem um rapaz que está abusando da mãe e ninguém faz nada. E aqui nós vemos muito uma ideia do mundo: é melhor dentro da igreja. Biblicamente não é assim que funciona. É melhor estar dentro da igreja. Quem falou isso? Aonde está escrito isso? É melhor estar dentro em pecado? Não, você não vai encontrar isso. Só que nós queremos falar isso para dizer que nós somos melhores do que Deus. Não é o que está acontecendo. Aí eu vou ter que falar. Se o Facebook quiser cortar, corta. E quem quiser xingar, xinga. Porque tem que respeitar todo tipo de gente. Só que a igreja só fala de homossexual, não é isso? Está online aí? Mas tem ladrão, tem mentiroso, tem fofoqueiro, tem safado, tem imoral, tem adúltero. E a igreja aceita todo mundo. Mas quando fala de homossexualidade, a igreja quer criar um acaso. O que é pecado é pecado. É por isso que as igrejas vão dizendo o seguinte: nós somos inclusivas, ok? Seja uma igreja inclusiva, que todas somos, mas inclusiva em receber pecadores e não em apoiar pecado. O problema é que queremos ser inclusivos aceitando tudo. Não, aceita tudo, sabe por quê, irmãos? Vamos ser sinceros: aceita tudo que enche mais, aceita tudo que tem mais dízimo, aceita tudo que tem mais bem-estar social, aceita tudo que tem programa de TV te procurando, aceita tudo que você vai em podcast famoso, aceita tudo que o teu canal do YouTube bomba, aceita tudo que você vira um queridinho da nação. Mas você lendo a Bíblia, você não vê um homem de Deus sendo o queridinho da nação. Não achamos homens de Deus pregando e sendo aplaudidos pelas nações. Pelo contrário, queriam matá-los. Até o próprio Jesus, quando vai pregar, a nação diz: crucificam. A multidão começou: crucifica, crucifica. Porque a multidão só quer milagre. Multidão só quer aliso. Não, está tudo bem, Deus está vendo. Não, fica tranquilo, por isso que ele morreu. Não entendemos a graça. Ela é de graça, mas não foi barata. E nós não entendemos muitas vezes isso. E Paulo está falando com uma igreja que dentro dela tem esse grande rapaz aí cometendo esse grande pecado. E quando você vai lendo lá no final, ele fala: tire o tal do nosso meio. Paulo diz o seguinte: tira esse cara do meio da igreja. E ele dá um conselho: entrega ele para Satanás. Fala a verdade. A gente gosta de ler Bíblia? Não gosta, irmãos. No geral não gosta. Por quê? Ler Bíblia, eu não posso falar o que eu quero. Ler Bíblia eu tenho que ler e falar: mas peraí, o que está acontecendo? É por isso que hoje as pessoas estão atrás de revelação. Porque a revelação é: você vai receber o que você quer. Pronto.
Não fala que você tem santidade, não fala que Deus exige santidade, não fala que Deus exige comportamento moral, ético, não fala que você tem que perdoar, não fala que você tem que ser sincero. Então é melhor buscar as profecias. E a gente às vezes não quer saber, irmãos. Tem às vezes, eu fico vendo, às vezes tem igreja que tem tanta profecia que ninguém nem lembra do que profetizou no culto passado. Só que como elas se renovam, todo culto tem uma profecia nova, a pessoa vai ali. Aí depois que não acontece nada, depois de um tempo, você encontra alguém desviado, sabe o que ele fala? A igreja me decepcionou muito. É mais fácil pôr a culpa em Deus do que em mim, que não entendi, que não fui ler a Bíblia. E se você e eu passasse perto da igreja de Coríntios, você já pensou chegar aqui, tem alguém aqui que abusa da mãe e ele está aqui tranquilo no nosso meio? Se quiser baixar um pouco esse fundo, obrigado. Já pensou? E alguém soubesse, falar assim, não tem pastor nessa igreja não? Uma igreja que tem fofoca, inveja, contenda, não tem pastor não. E não era verdade, tinha um pastor. Seu nome era Paulo, São Paulo. O apóstolo Paulo era o pastor daquela igreja. Só que existe uma coisa, que você está no culto de ensino, e pode ser que esse culto de ensino seja perda de tempo para você. Pode ser que esse culto de ensino, escola bíblica dominical, esteja sendo para você uma perda de tempo. E eu quero te dizer a razão. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Hebreus capítulo 4, o versículo de número 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo de número 4 e o versículo de número 2. Acharam? Quem achou, diga amém. A palavra diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação, escute isso, nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que lhe ouviam. Se você está ouvindo nessa noite sem fé, não vai valer de nada. Mas se o seu coração estiver crendo que isso daqui é palavra de Deus, é palavra direcionada por Deus para te dar vida, se prepara para viver coisas novas, para viver situações diferentes. Mas nós temos que abrir o olho, que é por essa razão, não tem outra razão. Por que tanta gente vem na igreja? E por que tanta gente continua mentindo, enganando? Porque escutam sem fé, escuta o que lhe apraz. Essa parte aí não vou ouvir muito não, porque isso aí não tem nada a ver. O tempo é moderno, a vida está mó difícil, a gente quer bênção, a gente tem que ganhar, está calor, a gente tem que ter dinheiro para as férias, a gente tem que ter bom emprego, e isso tudo faz, é o que eu fico às vezes pensando e falo, Senhor, entra na cabeça, porque é bíblico você ser abençoado, é bíblico comer o melhor dessa terra, mas também é bíblico ser santo, também é bíblico deixar o pecado de lado, também é bíblico. O mesmo Deus que diz que te ama, é o mesmo Deus que diz, eu sou justo, eu não tenho culpado por inocente. Só que nós queremos só o Deus de amor, só queremos o Deus que dá, não cobra não. Não tem gente que é assim? Não cobra não que eu saio, não exige nada de mim não. Mas a palavra diz que Ele exige de nós. E eu e você temos que ter claro, irmãos, límpido e claro. Todo crente, ele tem que fugir da aparência do pecado, que é a aparência do mal, como diz em 1 Tessalonicenses 5. Fuja da aparência do mal. E aqui, você tem que pensar, ué. Como é que eu fujo da aparência do mal? Não tendo em mim a aparência do mal. Aí alguém vai dizer assim, está falando de uso e costume? Não tem nada a ver com uso e costume, nada a ver com roupa, nada a ver. Por mais que a gente saiba que tem roupa, a Bíblia diz assim, uma mulher que usava roupa de prostituta. E vocês sabem qual é a roupa da prostituta, principalmente quem mora em Torino, né? Quem mora perto ali de casa, então, na Pietro Cossa. Você não sabe o que é uma roupa de prostituta? Passa ali à noite, você vai saber o que é roupa de prostituta. Mas tem crente que quer usar aquela roupa, e se você falar alguma coisa vai dizer, que religiosidade. Olha, quem é crente foge da aparência do mal. Quem é cristão sabe o que
como e quando falar. Quem é cristão sabe onde e quando ir. Não tem jeito. Só que Paulo vai dizer o seguinte para Timóteo: as pessoas, elas vão preferir afagos de Satanás, de demônios, do que a doutrina de Deus. Porque diz que as pessoas vão preferir doutrinas de demônios. Também Paulo dizendo a Timóteo, diz: as pessoas vão ignorar quando for fé. Quando for falar de doutrina, falar: não, doutrina não, basta, eu cansei. Porque confundiram doutrina com usar um terno e gravata no dia de calor. Confundiram doutrina bíblica com pôr um brinco. Confundiram doutrina bíblica com a maquiagem leve e suave. Confundiram até doutrina bíblica com a mulher com o subacão tudo peludo, as pernas peludas. Confundiram. É uma coisa que nós devemos pensar. Pense nessa noite, raciocine nessa noite, faça o seu cérebro mover, queimar e falar: ô infeliz, entende a palavra, e se ele não quiser, você diz: Espírito Santo, queime os meus neurônios, mas faz eu entender a tua palavra. Doutrina bíblica fala de moral, de comportamento, de atitude, de relação com Deus, como você se relaciona com Deus. Paulo está escrevendo para uma igreja que não sabia ser cristã. E nós vivemos um tempo que todo mundo, irmãos, está cheio de crente, está cheio de crente, e está bonito, deixa ser cheio de crente. Às vezes alguém fala assim: não, Jesus diz o seguinte, deixa pregar, não é isso? Não, deixa pregar. Quem vai acertar as contas é Deus. Amém. O problema é que nós não podemos viver uma vida sem entender o que é ser cristão. E aí quando você lê a Bíblia, abre aí a sua Bíblia aí. Vamos ler Malaquias 3,18. Abre aí Malaquias 3,18. Isso daqui é uma coisa que um cristão verdadeiro, ele entende, irmãos. Olha só o que diz. Acharam aí? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Existe uma diferença em ser crente e não ser, irmãos. Não é possível que nós estamos em pleno século 21, com mais de 2000 anos dessa Bíblia aqui, desses atos acontecidos, e a gente ainda quer achar que não tem. Tem gente que diz que não tem nada a ver, ser diferente. Está escrito, tem uma diferença. E aí você fala: não, aí eu volto a falar disso, porque só fala disso quando você vai falar com alguém. É a roupa, não tem nada a ver com a roupa, não tem nada a ver com o teu cabelo, com a tua barba, tem a ver com o teu coração. O Senhor, quando vai falar lá com o povo e usa Joel, ele fala assim: para de rasgar roupa. O que ele está dizendo? Para de botar em gravata, para de ficar com esse cabelo comprido, corrige o teu coração, apruma o teu coração, porque é dele que eu estou olhando. Só que quando você purifica o coração, o corpo sabe se vestir. O olho sabe olhar, a mão sabe tocar, e nós às vezes brincamos com isso. E aí tem uma palavra que Tiago diz, capítulo 1, versículo 22, que ele diz: não vos enganeis com falsos discursos. E é o que a gente tem feito, não é isso? A gente tem feito isso. Não, fala o que quer, do jeito que quer. Irmãos, entenda uma coisa: Cristo te ama e basta. Isso nunca vai mudar, nunca. Mesmo eu estando em pecado, mesmo você estando em pecado. Só que se você não se converter e se arrepender, a passagem para a vida eterna exige alguma coisa, e é o arrependimento. Porque quando você se arrepende, vem a graça e faz. Só que se eu não me arrependo, como funciona? Não tem sentido. E é para essa igreja que Paulo está escrevendo de uma forma muito tranquila, muito amorosa. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Deixa eu ler um texto com você também, porque hoje eu vou falar de inconstância, tá bom? Eu só estou dando aqui um geral para a gente poder chegar lá. Que a gente, como cristão, a gente precisa se posicionar e entender algumas coisas. Abra aí João 16, 33. Porque aí nós vamos ver um monte de crente ficando abalado por causa de luta, por causa de perseguição. Ah não, está difícil a vida. Irmãos, nunca teve fácil.
Às vezes a gente quer reclamar que é o pior. Eu já vi gente falando assim, não, esse é o pior momento. Não é o pior. O pior período foi quando a gente estava junto, como igreja, e chegava Paulo e gritava, pega todo mundo. O que é? Todo mundo para cadeia. Esse daqui eu vou matar. Vou matar, não tem problema não. E isso era difícil. Quando ali em Roma pegavam você, vamos usar você e eu, porque se fosse a gente nessa época, a gente ia falar, não dá para ser crente não. Ser crente para ser perseguido, que radicalismo. Nega, meu filho, não é assim? Nega, Jesus sabe tudo. Nega. Depois você fala, ele tem no seu coração. Não, filho, vai por ali, não tem problema. Essa é religiosidade, as igrejas estão religiosas. Cuidado. Quem negar ele na frente dos homens, fique tranquilo, negue Jesus. Mas saiba que ele mesmo disse, quando chegar na frente do meu pai, eu vou dizer que não te conheço. Fica tranquilo, me nega à vontade. E a gente às vezes tem negado ele com muita tranquilidade. João 16, abriram? Está passando aqui? Não. João 16, o versículo 33. Porque aí eu fico sempre orando em casa, porque irmãos, que tem de gente desistindo e parando por causa de que está difícil, parece que não é crente. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis só alegria. Oh, glória a Deus! Lembrei até do pastor Eduardo da Suíça. Oh, glória! No mundo tereis. Você já teve aflito? Eu não sei se você já teve. Alguém consegue dormir aflito? Você soa, angustiado. Mas ele disse, é só aqui. Eu estou dizendo para você isso, meu filho, para você ter paz. E é isso que os irmãos do passado tinham em abundância. Perseguição tinha, dificuldade tinha, mas tinha uma coisa chamada paz. Ele está no controle da minha vida. E isso vai acontecer só aqui. O máximo que vai acontecer aqui, irmãos, eu sofri 80 anos. Mas a eternidade será de paz e de alegria. Pega Paulo, vai lá, Atos capítulo 14. O apóstolo Paulo pregando o evangelho. Vieram alguns irmãos, algumas pessoas de Antioquia, incentivaram a multidão e deram uma surra em Paulo. Só pararam porque disseram, morreu. Aí diz a palavra que arrastam Paulo quase morto. E aí no outro dia que ele se levanta, o que ele faz? Vamos, o que foi? Vamos voltar a pregar. Abra sua Bíblia aí para você. Você tem que ler para você não achar que isso aqui está escrito em algum gibi. Só que a gente assiste tanto Netflix que perde tempo para ler Bíblia. Vê tanto stories, tanto TikTok, que nós não temos mais tempo para ler Bíblia. Os nossos dedinhos já estão até treinados, ó. Um é assim, um é assim, um é assim. Não? Olha lá o que está escrito. 1 Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e o versículo de número 19. Quem achou, diga amém. Atos 14. Olha o que diz o texto, versículo 19, meus irmãos. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, é sempre a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava. Agora você, para aqui, vamos pegar ele aqui. Como é que você, apedrejando, pensa que está morto? Não se mexe mais, mano. Não se mexe mais, está sangrando. Está lá, caído no chão. Estava fazendo o quê? Estava mentindo? Estava comprando e não pagando? Estava enganando as pessoas, dizendo de Deus e não dizendo? Estava enganando? Não. Estava dizendo que Jesus Cristo é acima de qualquer Deus. Estava dizendo que só tem um que salva você. Estava dizendo que não precisa pagar para ser salvo. Estava dizendo que Ele te ama acima de todas as coisas, que não importa se você tem dinheiro ou não. Aí a gente faz tudo errado, alguém vem cobrar a gente fala, olha o diabo me perseguindo. Ou não é assim? A gente engana as pessoas e depois fala, olha o diabo se levantou contra mim. Não,
Isso não é perseguição bíblica, não. Você só é perseguido biblicamente quando você está todo certo e está dando tudo errado. Aí você fala, tem alguma coisa, tem um mover espiritual aqui na minha vida. Meus irmãos, quando o diabo estiver perto de você e não mexer com você, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Agora, quando você estiver fazendo tudo certo, se prepara, que ele vai tentar te matar. Só que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Aí diz o texto, volta para o texto. Paulo estava pregando, foi apedrejado, pensaram que ele estava morto. Aqui tem uma grande discussão teológica, que dizem que Paulo morreu aqui. Aí teologicamente falando, e nós não vou falar muito disso, mas dizem que nesse momento existe um milagre. Mas como não está escrito, eu não gosto de forçar o texto. Mas olha o que está escrito. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. Olha só, irmãos, apanhou, ok? Está todo cheio de pedrada, e não era pedrinha pequena, ok? Eram umas pedrinhas meio que encher a mão. Aí acorda no outro dia, e não fica em casa não dizendo que a luta está grande, está difícil, vou desistir, vou parar, acho que isso não é para mim. Nem a gente assim, não. Tem uma frase que eu não gosto de usar ela, não vou usar não, se eu não gosto, tem porque eu falar, né? Mas é os crentes, aí vocês sabem o que é. Crente tutano, e é isso daí, eu tenho que fazer alguém entender. Versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos irmãos, exortando-os a permanecerem. Olha eu acho que Paulo estava, sabe quando você tomou uma surra? O olho todo roxo, tudo inchado, e falando, não desiste, continua, Cristo voltará, a salvação é verdadeira, todo inchado e falando, meu irmão, não desiste, não para, não, mas está difícil, mas continua. E cadê esse evangelho hoje? Que a gente para por nada, olha o texto, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esse negócio de vida sem problema é aqui na terra, irmãos. Joga na Mega Sena, engana os outros, faz uma pirâmide, engana os outros, rouba dinheiro, engana teu patrão, vai fazendo de tudo para ter benefício, mente para o governo, para pegar mais dinheiro, vai fazendo o que quiser para ter a vida aqui, ó. A Bíblia diz o seguinte: ai daquele que ajunta dinheiro ilegal, eu vou usar palavras de hoje, para colocar a sua casa sobre os demais, a ruína dele será grande. Crente que é crente se tranquiliza. Hoje eu falei para um irmão meu, não tem nada a ver com aonde está, o que tem, não. Porque se você não tiver aprendido algumas coisas com Deus, quanto mais você tiver, mais você quer. É uma questão de postura, e aqui não adianta ficar orando não, tem que aprender. Nós precisamos voltar a ser uns crentes que aprendem. Vai trabalhar, irmão, tem que chegar antes do horário, não é assim? Na hora de sair tem que falar para o patrão, está tudo certo aí, porque eu tenho que ir embora. Tem que ser alguém honesto. Aí fica todo mundo querendo orar, aí todo mundo fala, por que vocês oram tanto? Aí na hora de orar, como acostumou, porque tem costume de gritar, não é que está sentindo nada não, está gritando porque está sentindo um costume. Porque quem sente o Espírito Santo muda, quem sente o Espírito Santo se transforma. Voltamos para o texto. Então entenda uma coisa, não vai ter vida fácil. E aí Pedro escrevendo em 1 Pedro 5, 8 e 9 diz, olha, fique esperto, porque o diabo, nosso adversário, ele está em nosso derredor, buscando quem pode tragar. Pensa que não, mas o diabo está por aqui, olhando assim, ó, deixa eu ver quem está, aquela ali eu sei o que está fazendo, aquela ali eu vou tentar dar uma rasteira nela hoje, ele está em derredor. Aí ele fala o quê? Cinge o teu lombo e fica esperto. Mas ele diz uma coisa que às vezes a gente não pensa, mas isso, meu irmão, não é só com você não, é com todos os teus irmãos em todo o mundo. Está todo mundo batalhando contra Satanás, só que às vezes a gente acha que é só nós. Ai, porque é difícil para mim, irmão, vai ser difícil sempre. Enquanto estiver nessa terra vai ser difícil.
Então não use a dificuldade para justificar a sua frieza espiritual, sua falta de oração, sua falta de leitura bíblica, sua falta de congregar, sua falta de perdoar, de amar. Precisamos voltar a aprender a ser um cristão como a Bíblia diz. E o texto vai continuar dizendo, e aqui eu quero até falar sobre isso. Sabe a sua Bíblia? Eu quero ler esse texto hoje, porque hoje ele falou muito comigo. Filipenses 4, versículos 11 e 13. Quem achou, diga amém. Não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância quando a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. As pessoas sempre usam esse posso todas as coisas para dizer que pode fazer o que quiser. Paulo está dizendo aqui uma instrução, dizendo: irmãos, aprende a ser crente. Se tiver comida, glorifica a Deus. Se não tiver comida, glorifica a Deus. Se tiver tudo dando certo, glorifica a Deus. Se tiver tudo dando errado, glorifica a Deus. Porque nós podemos tudo, e não é em nós. Eu gosto quando ele diz: é naquele que nos fortalece. A força não é sua, não é minha. A força vem de Deus, através de Cristo Jesus, e Ele nos fortalece. E quando você estiver passando numa luta muito grande, se lembra que o Senhor, o Salvador, um dia estava passando por algo parecido. Parecido? Pior, porque Ele era Deus, e Ele veio para salvar eu e você. Alguns cuspiram no seu rosto, outros falaram assim: você está cheio de demônio. Outros disseram: é um mentiroso. Muitos não criam nele, mas ele estava entendendo o que ele tinha que fazer. E agora a pergunta é: por que a gente não entende o que é ser cristão? Por que a gente não entende o processo de ser um cristão? E Paulo diz: sede firmes. E o que é ser firme, irmãos? Esse prédio que nós estamos, ele é tão firme, não é firme? Mas quando você desce lá embaixo, você vê a sapata, acho que é 3x3, aqueles negócios grandes, concreto para baixo. Ser firme é alguém que não se move. Entenda o que eu estou falando. Alguém que não se move, independentemente do que está acontecendo. Abra sua Bíblia, eu quero ler um texto com você, porque você tem que se responder no seu coração hoje: eu sou uma pessoa firme ou não? Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 14, abre aí por favor. Hebreus capítulo de número 3, o 12 e o 14, até o 14. Quem achou, diga amém. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Olha o conselho: antes, exortai-vos uns aos outros todos. Rapidinho. Às vezes a gente fala assim, né? Eu já vi muita gente falar assim: eu dei uma exortação. Oxe, como se fosse brigar. Já falo sobre isso, mas não é isso. Exortar alguém, eu vou dizer já para você o que é. Ao invés disso, antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Amanhã não existe ainda, então para de pensar. Ontem já passou, não dá para voltar. Só que hoje nós temos uma oportunidade. Para que nenhum de vós, o que está escrito aí?
se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo. Escute isso: se estamos na igreja todo o culto, se assumimos uma igreja como nossa igreja, se usamos roupa de crente, se falamos como crente, não, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o culto acabar, até o dinheiro estar no bolso, não, até o fim. O conselho dele é o seguinte: exorta um ao outro. Sabe o que é isso? Todo dia. Esse é o papel nosso, irmãos. Alguém vem falar, fala, continua. Amém. Não, continua. Mas eu pequei, se arrepende. Essa é a visão da igreja. Um olhando para o outro, falando, vai, né, levanta. Por que não vem no culto? Está errado, tem que vir para o culto. Não, mas vem que vir para o culto. Não, mas não, tem que vir, porque é aqui que você recebe palavra. Não, é aqui que a gente ora por você. Não, tem que avisar lá na igreja. Não vou falar nada não. Tem que ir, meu filho, vai, pelo amor de Deus. Para que a gente não se endureça pelo engano do pecado. Todo mundo faz, tanto faz, ninguém está vendo. Perceba que existe um detalhe, que não é Deus que tem que ser firme. Aqui que está o problema. A gente hoje vive o quê? Quem aqui nunca fez isso, né? Aí você pensa aí com você: quero casar. Aí casa. Primeira briga: eu quero separar. Eu tenho um sonho de casar. Aí casa. Aí na primeira briga diz: o que eu fiz? Você realizou seu sonho. Ou não é? Perceba que somos vulneráveis. Os nossos projetos são projetos até se realizar. Ai, como eu quero ter um negócio. Abre a porta. Vai, meu filho, agora tem que administrar, tem que dormir mais tarde, tem que acordar mais cedo, tem que correr. Ai, era assim, eu não sabia. Isso não é um papel de quem é cristão. Porque o papel do cristão é ele ser firme. Isso é o seguinte: ele não sai da sua posição, independentemente do que passa. E para ser firme tem uma qualificação, tem que ter uma boa base. E Jesus disse que todo cristão será firme quando tiver uma base. Abra aí sua Bíblia comigo, por favor. E aqui você vai ver que o problema da igreja moderna é isso aqui, ó: falta de base, falta de firmeza aqui, ó. Ah, tem benção ali, é aqui a benção. Tem benção lá, não, é aqui agora. Eu estou de Deus, eu sou mais de Deus, não é assim? Eita, que hoje eu estou cheio de Espírito Santo, vem capeta que eu te pego. Sai ali fora, está brigando com os outros. Senhor, me enche de paciência, Deus. Chega ali um monte de tribulação para ele ver se ele aprendeu. Ele briga com todo mundo. Ou não é assim? Senhor, eu estou pronto. Que nem Pedro. Aí Jesus olha e fala assim: tu está pronto para ir até a morte comigo? Tu está pronto mesmo? Tu vai me negar hoje 3 vezes. Eu te negar? Não conheço. Não conheço. E a gente só se lembra depois que faz, não é assim? Não é isso? Quantas vezes Deus já falou com você, só que você fica distraído, está sem firmeza. Aí o diabo dá uma cacetada aqui, não tem jeito, irmão. Não vou hoje não. Outra cacetada aqui, eu acho que isso não tem nada a ver não. Aí acorda, não, outra que hoje eu estou que estou. Aí o diabo fala, tá. Paf. Mas quem está firme não cai. Aí você pode falar o que quiser, não, mas caiu por causa do irmão. Não, caiu porque não estava firme. Biblicamente não caiu por causa de você. Biblicamente não peca por causa de você. Abra a Bíblia comigo, Lucas capítulo 6, versículos de número 47 e 48. Palavras de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que tem todo o poder, que é a verdade, que é a vida, que não muda, que não mente. Olha o que ele vai dizer, Lucas capítulo 6, versículo 47 e 48. Qualquer pessoa que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica,
eu vos mostrarei a quem elas são semelhantes. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto. É forte, irmãos. É forte. Não tem gente que gosta de falar, é forte. Aqui bateu forte. A corrente naquela casa, e não pôde abalar. Eu estou abalado hoje. O que foi? Recebi uma notícia que me abalou. Onde está a tua base nessa noite? Onde estão os teus pés? Qual é o Cristo que você serve? É o Cristo ademariano? É o Cristo presbiteriano? É o Cristo católico? Ou é o Cristo rocha viva, esteio para aqueles que crêem no seu nome? Diz que essa casa vai ser atacada, mas não pôde abalar, porque estava fundamentada sobre uma rocha que se chama Cristo. Então o problema não é os ataques que recebemos, o problema é onde estamos com os nossos pés. Mas aqui diz que um homem foi e cavou. Cavar dá trabalho. Sabe o que é cavar? É orar. Sabe o que é cavar? É ler Bíblia. Sabe o que é cavar? É jejuar. Sabe o que é cavar? É abrir mão do pecado. Por quê? Porque ele queria os seus pés firmes. Agora o outro que fez a mesma coisa, construiu a casa sobre areia. Aí olhou para o outro e falou: gastou mais que eu, foi mais culto que eu, jejua mais que eu. Quando vem a queda. Eu gosto de crente simples, irmãos. Crente humilde. Sabia que tem irmãos que é tão espiritual, só que ninguém sabe. No meio aqui da nossa igreja, em todas, temos irmãos que são... Olha, eu fico às vezes pensando, que eles veem, pastor, eu tive um sonho assim, 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 também, meu irmão. Mas eles não falam nada na igreja às vezes. Só assim, glória a Deus, de vez em quando chora ali, tranquilo. São discretos. Agora os pavorosos é o que dá mais pavor. Esses dias uma pessoa falou para mim assim: não, mas eu peco tanto por causa do meu chamado. Eu falei: você peca por causa do seu chamado? Porque o diabo sabe que eu tenho um chamado tão grande, então ele põe muito pecado sobre mim. Irmãos, ser pastor é bom, que a gente escuta muita coisa. Você acredita nisso? Olha o que a Bíblia diz. Por que a gente está sendo inconstante? Porque a gente não está com o pé sobre a rocha. Por que tudo está abalando a gente? Alguém falou mal de mim, me abalou. É verdade? Se for verdade, pede perdão e se corrige. Se é mentira, entrega na mão de Deus e deixa a vida continuar, me abalou o que eu vi. Então por que foi olhar? Me abalou o que eu ouvi. Então por que foi ouvir? O problema nosso, irmãos, é falta de estrutura com Deus. E isso não pode ser pastor, pode ser o que for. Porque para ser pastor muitas vezes não precisa mais hoje ter estrutura com Deus, não. Basta ser amigo do pastor, presidente, basta ser amigo de qualquer coisa, você vira pastor. Às vezes querem socar os filhos de pastor como pastor. Eu oro a Deus pelos meus filhos, mas escolhe você que quer ser. Nós precisamos nessa noite ver por que a gente está sendo tão inconstante na vida cristã. Por que a gente tem dia que vem para a igreja e não tem vontade às vezes de orar, porque para de cultuar. A firmeza é você que tem que ter. Ele diz: sede firme. Tem nada a ver com Deus, é você. Se posicione você. Você quer ver um cara que recebeu uma ordem de Deus, que ele teve que ser firme? Abre aí sua Bíblia comigo, Josué, capítulo 1, versículos 6 e 7. Sabe o que falta para a gente? E aqui eu vou usar uma palavra boa, que eu gosto sempre de usar ela, que eu sempre usei quando eu trabalhava muito. Quem trabalhou comigo, se estiver ouvindo, sabe. Eu sempre falava de compromisso. A gente tem que parar de viver uma vida de crente por sentimento. Eu vou para a igreja quando eu estiver bem. Ei, quem falou? Você tem que vir para a igreja. Eu vou orar quando estiver bem. Não, filho, você tem que orar. É ordem. Eu vou batizar quando eu sentir no coração. Onde você leu isso? Está escrito aqui, quem não for batizado vai para o inferno.
Então se batiza logo em nome de Jesus. Não, mas não estou sentindo. Mas não é questão de sentir, é questão de fazer. Compromisso eu não faço quando eu sinto, eu faço porque tem que fazer e pronto. Então para de desculpa, vai ler, vai ler Bíblia, vai orar, vem para a igreja, vai para a escola dominical, chama alguém para orar com você, chama alguém para ler Bíblia com você, mas para de dar desculpa. Olha o que Josué vai receber da parte de Deus. Josué, seja inconstante, meu filho, faça quando você quiser, do jeito que você quiser, seja quem você é, não mude nada. Versículo número 6, capítulo 1 de Josué. Esforça-te. Tem nada a ver comigo, hein? Olha Deus falando, é você. Nessa noite Deus fala para você, esforce você. Leia a Bíblia você. Eu não vou ler Bíblia. Deus não vai ler Bíblia por você. Deus não vai se consagrar por você. Deus não vai fazer você dobrar o joelho. É você que tem que tomar a decisão de dobrar os joelhos. É você que tem que tomar a decisão de falar, eu vou para o culto, Satanás. Não, mas não, eu vou, nem que eu chegue lá no liminar da bênção apostólica. Olha o que diz lá. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres cuidado. Não era para se aparecer não, irmãos. Era se esforçar para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem direita e nem esquerda. Deus já te deu uma palavra, então para de se desviar, para de olhar para a direita, para de olhar para a esquerda e para de culpar os outros. É você que recebeu a palavra, pega a palavra e diz, eu tenho que me esforçar. E aqui ele diz o seguinte, toma cuidado, ser diligente. Espera, o que eu estou fazendo, meu Deus do céu? Por que eu estou indo para esse lugar, Senhor? Não vou mais não, gente, eu não vou mais não. Só que a gente prefere fazer média com o mundo pecador do que fazer presença na presença de Deus. A gente prefere agradar homem mundano que não tem Deus, que não respeita Deus, que fala mal de Deus, do que adorar aquele que te salvou, que morreu por você, que foi na cruz do Calvário, que tirou você do lamaçal, que escolheu você quando você não tinha nada. Aí quando fica tudo bem, aparece um monte de gente dizendo paga o churrasco, paga a cerveja, paga o cigarro, paga a droga, e a gente vai se envolvendo e vai se envolvendo. Aí de repente aquele que morreu por nós está olhando e falando, o que você está fazendo? Eu te mandei se esforçar, eu te mandei observar, não olha para a esquerda, não olha para a direita, vai em frente. Mas nós vivemos uma inconstância. Mas em nome de Jesus hoje, você tem que se esforçar. Aí alguém pergunta, e esse homem aqui conseguiu ser constante? Olha o que ele vai falar. Está quase morrendo. Aí ele vai dar instrução ali para o pessoal. Versículo número 6, do capítulo de número 23. Abre sua Bíblia comigo. Olha o que vai dizer lá. Olha o que fez Josué depois de tanto tempo. Acharam? Olha o que ele vai dizer para o povo. Eu vou falar o que eu ouvi, eu não sou bobo. Eu vou retransmitir o que eu recebi. Esse negócio de pregar o que o povo quer ouvir só dá problema. Agora quando você prega o que Deus mandou, traz solução. A Bíblia diz que no começo parece até ruim, dá uma dorzinha, mas depois gera fruto de paz, de graça, de alegria. Olha o que vai dizer: esforçai-vos, pois muito para guardares e para fazeres tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Um homem constante, firme no que Deus falou com ele. Falou, não sei. Aí é uma escolha sua. Quer viver uma vida de crente gangorra? Quer viver uma vida orando quando quer, lendo quando quer, congregando quando quer? Viva. Mas você vai ser sempre aquela pessoa oscilante. Sempre aquele que diz conta comigo e não aparece. Sempre aquele que faz propósito com Deus e não cumpre. Sempre aquele que vai chorar por nada, ao invés de agradecer pelo que tem. Sempre aquele que reclama de tudo. Se firme hoje. Se firme hoje. Busca, pastor, mas eu estou sem força. Você não vai ter se não estiver perto dele. Não tem ninguém na história bíblica que foi super-homem. Todo mundo um dia chegou em casa e foi aos pés de Cristo. O problema hoje é que a gente vai para o Facebook. Às vezes eu leio alguns status e falo, meu Deus, abençoa, Senhor.
às vezes eu acordo de manhã e vejo lá que alguém postou na madrugada, né? Sono, cadê você? Como se alguém que estivesse escutando fosse ligar e falar: estou te mandando ele aí. Esse dia quase que eu escrevi para a irmã, mandei pelo correio, daqui a pouco chega. Dobra o joelho, nós é crente, irmãos. Nós somos cristãos. E aí você faz o que quiser. Nós somos cristãos. Não está com sono, não é pecado. Abre a tua Bíblia. Ah, não vai ter sono não? É uma oportunidade. Mas eu duvido que quando começar a ler não vem sono. Dobra o joelho para orar. Não, mas quando eu durmo. Então vai dormir de joelho. Durma lendo a Bíblia, mas vai dormir em nome de Jesus. O problema é que hoje a gente vai para todo mundo, irmãos. Tem crente que vai pedir conselho para mundano. Tem crente que vai pedir conselho para ateu. Mas fique esperto, que Deus quer você firme, constante. Abra sua Bíblia aí comigo. João capítulo 6 e o versículo número 29. Paulo disse uma coisa: ser firmes e constantes aonde? Na obra do Senhor. E o que é a obra do Senhor? Ah, é vir para o culto. Não é isso não. João capítulo 6, versículo 29. Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta. O que é a obra de Deus? Crer naquele que ele enviou. Quem é ele? Jesus. Qual é? O que é? Sede firmes e abundante em crer no Senhor. Como eu vou crer de quem eu nada escuto? Como eu vou crer de quem eu não estou perto? Como eu vou crer se eu não tenho comunhão? Como eu vou crer se eu não quero estar perto? Se eu não obedeço? Se eu não tenho fé? E aí é por isso que hoje muita gente parando de congregar, hein? O mundo inteiro. Eu falo com os pastores do Brasil, falo: rapaz, você pega lá. Hoje eu estava escrevendo um negócio com um amigo, e aí eu tive que colocar um dado lá para ele de o que cresceu com a pandemia. Sabe o que é número 1 que cresceu, irmãos? Pornografia. Você acredita? As pessoas trancadas em casa, o que elas foram ver? Pornografia. Segunda coisa, briga física. Terceira, divórcio. Na Itália, 60% de aumento de casos de divórcio na época da pandemia. E os crentes estão por aí. É por isso que nós temos que olhar o texto e falar: peraí, eu estou me firmando nisso, eu estou sendo abundante em crer em Jesus. É por isso que quando você ler lá Hebreus 10, 23 e 25, diz: não façamos como alguns, deixando a congregação. Não deixa de congregar não, irmãos. Ah, mas essa igreja eu briguei com o irmão. Tem que perdoar. Mas perdoei, mas não dá para viver junto. Ok, procura outra igreja. Agora ficar em casa e começa a fumar, beber, ir para balada, porque é isso que vai dar em casa. Em casa não vai dar outra coisa, irmãos. Não pensa que ficar em casa você vai se santificar, não. Não vai. Abre os teus olhos nessa noite. Nós vamos mais para frente, que eu vou tentar terminar. E aqui eu queria que você abrisse aí comigo Salmo 91, 7, para você ver o que é. Uma coisa que eu queria perguntar para você é aquela sempre pergunta retórica, né? Ninguém responde, por favor. Quem aqui gosta de alguém inconstante? Não gosta não. Todo mundo que conhece alguém que é inconstante fala: fulano não, quem ficou de trazer o carvão para o churrasco? Fulano. Falou: não, eu vou comprar. Por quê? Ele não traz, gente. Ele fala que vem, mas não vem. Ele está bem agora, dá 2 minutos ele está mal. E o cristão deveria ser alguém que todo mundo diz: quem falou? Fulano é cristão, pode contar. Não, mas aconteceu, alguém morreu na família dele. Fica tranquilo, ele tem palavra. Ele vai chorar, ele vai ter luto, mas o que ele falou, ele vai cumprir. Só que hoje os cristãos, quando fala que é crente, ninguém quer alugar casa. Quando fala que é crente, ninguém quer emprestar dinheiro, porque o crente é malandro. Ele pega dinheiro do crente, aí depois, se o crente cobrar ele, fala: irmão sem coração.
Nós vivemos um tempo de muita brincadeira com Cristo. É por isso que ninguém se transforma. É por isso que tem esse sobe e desce, sobe e desce. Um dia todo mundo dizendo que Deus é rei, outro dia todo mundo dizendo que não tem o que fazer, não tem como vencer. Mas abra aí sua Bíblia, todo mundo conhece. Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu, isso é alguém firme. Isso é alguém firme. Não interessa o que está acontecendo. Eu já me comprometi. Nós cantamos o hino aqui, não cantamos? Hoje, maravilhoso ser. Não sei se você sabe o que diz a letra lá, né? É decisão. Eu já decidi, eu sou constante com Ele, eu estou firme com Ele. Não, mas o pastor lá caiu. O pastor caiu, mas ele continua de pé. Não, mas o irmão lá desistiu, mas ele continua de pé. Não, mas as igrejas não, ele continua mesmo. Vai cair 1000 à direita, 10.000 à esquerda, 50 atrás, 50 na frente. Eu vou ficar no meu posto, porque eu estou firmado não sobre uma pessoa, estou firmado sobre uma promessa. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Deixa eu tentar mostrar para os irmãos algumas pessoas que tiveram essa firmeza. Tenho poucos minutos, acho que eu tenho até menos do que eu penso. Deixa eu ver, tenho 4 minutos. E nesses 4 minutos eu vou falar para você entender. Josué, e aí vou ser bem rápido, não precisa ler. Josué e Caleb. Tinha 12 homens. Vão espiar uma terra. Chega lá, 10 diz: olha, não dá. A terra é boa mesmo, mas tem gigante, é difícil. Só que 2 olharam e falaram: nosso Deus é tremendo, hein? Olha o que Ele prometeu para nós. Olha o que Deus prometeu para nós. E a gente hoje está vivendo um tempo, irmãos, que basta uma mensagem de WhatsApp de 30 segundos, acabou o crente. Agora, quem assiste o jornal, está se falando muito do inverno, né? A Alemanha já está em crise e liga a usina nuclear, começa a usar a usina de carvão, porque Rússia fecha o gás, Putin diz que está em manutenção, mas não tem nada, está cortando. Estados Unidos manda alguém em Taiwan, a China diz o que eles estão fazendo aqui, e as pessoas estão... Isso é jornal, quem lê jornal sabe, aí o negócio está pegando. A geopolítica, está tudo aceso. Aí, quem lê Bíblia, pega Mateus 24, e haverão sinais nos céus e na terra, e haverão rumores de guerra, nação contra nação, reino contra rei, mas não vos assusteis. É diferente quem lê Bíblia, irmãos. Quem é firme no Senhor é diferente. Alguém fala: não casa não, está crise. Que não vou casar? Quem me sustenta é Deus. Para que ter filho nesses tempos? Os filhos são heranças do Senhor. Quem cuida dos meus filhos é Deus. Aqui está Josué e Caleb. Aí você pega Davi. Chegou lá um monte de homem medroso. Ele fala: o que está acontecendo aqui? É aquele cara lá, ó. Está falando que nosso Deus não existe. Ele fala: incircunciso? Aí tentam alertar ele. Aí o rei vai dizer o seguinte: olha, aquele lá, ele é... Irmãos, o Golias, ele foi preparado desde menininho. Golias acordava dando um murro, pum, 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 ia treinar com Paulo, era só briga. Aí Davi fala: deixa comigo, você vem a mim com espada, com lança, só que eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E tem um monte de gigante aí fora tentando olhar para nós e dizer: vou te matar. Aí você tem que ter coragem nessa noite e dizer: pode vir economia fraca, moeda fraca, governo fraco, sistema fraco, eu estou vivendo em nome do Senhor Jesus. Outro, Daniel. Oportunidade máxima. Bastava ficar 30 dias sem vir à igreja.
30 dias, Daniel, caladinho, 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 30 dias. Não ora. Para alguém que conhece a Deus, que orava 3 vezes por dia, falou: não, mas foi o rei que mandou. Não tem problema não. Mas você vai morrer, vai na cova do leão. Não tem problema não. Hoje, irmãos, na pandemia muita gente ficou feliz quando fechou a igreja. Pode falar que não. Eu tenho registrado que eu fiz print e guardei. Pessoas que escreviam assim, nas nossas lives: não vejo a hora da igreja abrir. Quando a igreja abrir, não faltarei um culto. Eu tenho print guardado. Pergunta: cadê? Aí aqui tem um homem que tinha um posicionamento: eu sou firme, não importa o que vão falar, eu sei. O problema é que a gente não está crendo. Sabe qual é o problema? As pessoas estão vivendo a igreja como um lugar só de força mental, entendeu? É o mundo da depressão. Tem coaches aí ganhando dinheiro só falando para você assim: você pode, você pode. Olha no espelho e diz: o que eu posso me permitir hoje? É assim as falas. Aí você acorda e fala assim: se empodere. Eu vou me empoderar de conhecimento, eu vou me ressignificar. Só que só consegue ser constante quem é firmado em Cristo. E nós falhamos hoje, nós oscilamos hoje, porque nós não estamos com os pés na rocha. Aí Daniel vai ser jogado numa cova de leão. Não, pastor, se eu falar a verdade, me manda embora. Então que manda embora, meu filho. Não, mas se eu não mentir, eu não consigo. Seja você, seja cristão. Quem te sustenta é Deus, quem te protege é Deus. Cai na cova, o rei chega e fala: Daniel. Ele fala: rei, fica tranquilo, o meu Deus, ele viu que eu estava tranquilo, ele viu que eu não tenho nada errado com ele, nem contigo, e ele fechou a boca do leão. O problema é que a gente não entende isso, e a gente não está, e seja sincero, porque eu falo isso com a minha esposa: nós não estamos ainda dentro do que a gente deveria estar, e ok por isso, que talvez nunca chegaremos, porque só vamos ser perfeitos no céu. Mas não podemos se conformar em ser crente bebendo leite depois de 10 anos. Não podemos ser crente que fica chorando porque caiu uma pedra no dedo, porque alguém não cumprimentou, porque alguém não falou. Irmãos, decepção, inveja, vergonha, isso vai ser parte, irmãos. Gente que vai te enganar, gente que vai querer ficar perto de você só para pegar dinheiro, só para pegar o que você tem, só naquele momento que está sozinho, chegou alguém, ele vai te abandonar. Isso é comum dessa vida. Mas cadê nós, firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor? Você sabe uma palavra, para a gente fechar aqui? Eu gosto dessa palavra abundante. Significa que sempre tem. Abundante é em excesso. E sabe por que Deus não deixa de te abençoar? Você vai e vem, porque Ele diz: se você for infiel, eu continuo fiel. Deus é constante, Deus é firme, Deus é abundante. E para quem tem $1 bilhão, vamos falar assim, o que é $1.000? Nada. Quem conhece pessoas ricas, eles gastam 10 mil como se fosse 50. Quando você conhecer, você vai ver. Ele come no restaurante, vai paga 5 mil para comer. Aí você fala: esse cara pagou um pouquinho desse jeito, mas ele pagou porque quem fez foi o fulano de tal, que cozinhou para fulano de tal, então tá bom. Mas para ele não pesa, porque ele tem muito. A Bíblia diz que Deus é o Pai das misericórdias. Quer dizer que Ele gera misericórdia. E abundância quer dizer o seguinte: Ele sempre vai ter para te dar. E eu e você deveríamos ser pessoas que sempre têm para dar para alguém esse Jesus. Só que como vai dar? Se alguém me olha, eu estou pior do que quem não crê em Deus. Irmãos, tem gente doidinha para encontrar um crente aí fora. Tem gente dizendo: se eu encontrar um crente hoje. Aí encontra no ônibus e fala: pai, minha vida está difícil, a minha está também. Pai, estou pensando em ir na igreja, eu estou pensando até em sair, porque não está adiantando nada. Ou não é assim?
Vamos orar? Pedir a Deus ser constantes? Um conselho, para os brasileiros. Isso aqui é para brasileiro. No ônibus, no metrô, sempre tem pessoas que entendem português, irmãos. Cuidado. Peguei o ônibus ali, tinha um pessoal falando e acha que ninguém está entendendo. É feio. Cuidado. Se tiver em público, não trate nada, porque tem alguém te ouvindo. E fica tudo quietinho, os brasileiros, tudo ouvindo a conversa. Assim, ó. Aí um olha para o outro e fala assim, vigia. Sede firmes e constantes. Pare de ser menino levado pelo vento. Sirva a Deus por compromisso e não por sentimento. Ore porque tem que orar. Jesus disse o seguinte: quando orardes, quer dizer o seguinte, tem que orar. Não é quando quiser orar. Quando quiser, não. Quem é crente tem coisa que tem que fazer. E é por isso que a gente tem que hoje falar ao Senhor: Senhor, eu quero pôr os meus pés sobre a rocha, para que eu não me abale com nada. E eu quero ser fiel, não hoje, não amanhã, mas até o fim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos leve em paz. Você que está aqui, se precisa de um milagre, creia que Ele pode fazer. Mas não seja que nem aquele povo que foi atrás de Jesus. Quando chegou, falou: mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Ele disse: só vieram porque comeram pão. Vocês só vieram porque sem trabalhar comeram pão e saciaram. Não busque Ele só. Porque no mesmo capítulo de 1 Coríntios 15, 19, Paulo vai dizer: se você está buscando Jesus só para receber dele coisas materiais, você é o mais miserável de todos os homens. Só que aí pega carona com Davi e diz: se eu não acreditasse que eu ia ver aqui, nessa terra, as promessas de Deus se cumprir, eu ia perecer. Então eu sirvo a Ele em primeiro lugar, mas eu vou viver aqui também as bênçãos que Ele tem para mim, em nome de Jesus. Vamos orar?